Graça e paz, amadas, vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. A gente está meditando no livro de Salmos. Hoje a gente vai meditar no Salmo 11 e a gente vai ler ele todo, tá bom? Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro. Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Esse é um salmo de Davi, né? E que faz que a gente pense que quando a vida desmorona, qual é a nossa vontade? A nossa vontade é de sair correndo, não é verdade, amadas? Pelo menos é a minha vontade. E esse salmo, ele mostra para nós que Davi, ele resiste a esse impulso de querer sair correndo, de desmoronar, né? E como que a gente percebe que ele resiste? Como que a gente percebe que ele resiste, amadas? Porque ele começa dizendo, aqui já no verso 1, que o refúgio dele está no Senhor. O refúgio dele está no Senhor. E ele traz, depois disso, ele traz 3 percepções. Que a primeira é quem Deus é. Ele consegue reconhecer, para que ele se refugie no Senhor, ele consegue reconhecer quem Deus é. Que Deus, que mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus não saiu do seu lugar. Deus está lá. Está lá. Deus é soberano, né? Ele rege todas as coisas. Ele traz essa percepção teológica de quem Deus é. E então por isso ele consegue afirmar que o seu refúgio está no Senhor. O Senhor está reinando sobre todas as coisas e orquestrando tudo para que corra de forma perfeita no tempo certo, no seu tempo, no tempo devido de Deus. E a gente consegue ver isso no verso 4. Vamos ler? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Então, ele consegue ver que a prática em relação a quem Deus é como Deus trata conosco. Davi, ele expressa essa percepção em prática. Ele consegue ver na prática quem Deus é. E quando a gente vê o verso 5 aqui, o Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. A segunda percepção de Davi aqui é que em meio às crises, na verdade, as crises que Deus usa, ele trata o homem. Ele trata o seu coração, para que o homem avalie aquilo que é sólido dentro do seu coração. E nós conseguimos perceber isso, amadas, na época da pandemia. Não sei se vocês lembram. Que algumas pessoas, né, não sei se vocês lembram, falaram que, acho que foi Augusto Nicodemos, se eu não me engano, que falou que a pandemia provocou uma purificação na igreja. Acho que foi mais ou menos esse o termo que ele usou. Por quê? Porque as pessoas que já estavam na igreja, mas não muito firmes dentro da igreja, com a pandemia, elas deixaram de ir, elas realmente se afastaram da igreja. Ao mesmo tempo, outras pessoas que estavam firmes com Deus
durante a pandemia se fortaleceram, permaneceram firmes. E as pessoas que estavam em busca de respostas, né, da pandemia, chegaram à igreja e se afirmaram. Então, crises são oportunidades que provam o homem, que testam o seu coração. E é isso que o salmista nos ensina aqui, que ele nos mostra aqui. E a terceira percepção de Davi, aqui, que impede que ele desmorone, é uma percepção espiritual. A gente consegue ver aqui no verso 7. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os que são retos verão seu rosto. O que a gente precisa? Que não importa a situação, a gente precisa ver a face do Senhor. É isso que Davi está nos ensinando. Que não importa a situação, o que a gente precisa é ver a face do Senhor. E como que a gente vê a face de alguém? Como que a gente vê a face do Senhor sendo que Ele não está aqui, Camila? Em um relacionamento. Em um relacionamento com Ele. Então, ter a percepção de quem Deus é, a percepção de que Deus usa as provações para transformar, para mostrar quem nós somos, para transformar o nosso coração, para mostrar o nosso coração, né? Nos leva para perto, aquilo que nos leva para perto do Senhor, traz uma percepção espiritual de que o nosso relacionamento com Ele, com Deus, nos impede que nós possamos desmoronar. E é o que Davi nos ensina nesse salmo, que para combater o desespero, o nosso refúgio está no Senhor. E como que a gente não sai correndo nas situações? Quando tudo parece desmoronar a nossa vida. Reconheça. Reconheça quem Deus é. Na prática, como Davi fez. Na prática, reconheça quem Deus é. Que Deus não saiu do seu lugar. Deus é soberano e Ele rege todas as coisas. Entenda que as crises são parte da providência do Senhor. Da providência divina para nossas vidas, que vão refinar o nosso coração para sermos mais parecida com Ele. E quando a gente aprendermos a amar o Senhor verdadeiramente o suficiente, nós vamos parar de sentir medo. Daí a gente pode dizer, como Davi disse no começo: no Senhor eu me refugio. Pare de sentir medo, amadas. Tenha essa percepção de quem Deus é e de que Ele usa as provações para refinar o nosso coração no seu relacionamento com o Senhor, no seu relacionamento com Ele. Amém? Que Deus nos ajude a crescer nisso. Fiquem com Jesus e até semana que vem.